Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dando início à nossa discussão de hoje, eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los por esse encontro. Eu quero discutir aqui um caso que não é propriamente de direito processual penal, mas é um caso que envolve direitos humanos e envolve direito da infância, da criança e do adolescente. Eu estou falando do caso envolvendo, o nome é um pouco estranho, no caso Hromadka and Hromadka contra Rússia, julgado pela Corte Europeia em 11 de dezembro de 2014. O que aconteceu nesse caso? Hromadka and Hromadka contra Rússia. O reclamante, ele é um tcheco que se casou com uma russa em 2003. Então eles se casaram e tiveram uma filha, inclusive, e depois o casamento não foi muito bem e eles acabaram se separando e começaram a brigar pela custódia da filha. A russa, o que ela faz? Ela pega a filha e foge para a Rússia. E lá na Rússia, ela fica lá e se recusa a voltar para a República Tcheca. Note, eles moravam na República Tcheca, eles moravam lá na República Tcheca. E ela se recusa a voltar para a República Tcheca. O pai da criança consegue uma ordem de um tribunal tcheco, dando a ele a custódia da criança. Essa ordem é enviada para a Rússia, que, pasmem, não cumpre a determinação. Pois bem, nessa situação, o que aconteceu? Ele foi reclamar na Corte Europeia. E a Corte Europeia disse para ele: escuta, você tem razão, a Rússia violou 2 artigos da Convenção. Eu tenho esses artigos aqui, estou com um caso aqui nas mãos. A Rússia violou basicamente o disposto no artigo 8º, as disposições do artigo 8º. Até aí tudo bem, tudo ótimo, só teve um problema. E é aquilo que eu considero hoje um dos grandes problemas do mecanismo europeu de apreciação dos direitos humanos. Qual que foi a condenação que a Rússia sofreu? A Rússia sofreu uma condenação unânime e foi obrigada a pagar ao nosso Mr. Hromadka a expressiva quantia de 12.500 euros. Perceba, ele foi condenado a pagar, a Rússia, foi condenada a pagar 12.500 euros para ele, como uma indenização por não ter cumprido a decisão. Vejam, meus amigos, a Corte Europeia não mandou a Rússia devolver a criança. Não mandou. Já houve um descumprimento aqui de uma decisão de um tribunal europeu análogo. Esse é um dos grandes problemas em se tratando de direitos humanos e o cumprimento de ordens por tribunais internacionais. Nós temos basicamente 2 teorias. A primeira é essa do mecanismo europeu, que é a chamada teoria da margem de apreciação. Os tribunais locais, ou melhor, o governo local, pode deixar de cumprir uma decisão da corte mediante o pagamento de uma indenização. Não é o mecanismo adotado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos, não pode se recusar a fazer esse tipo a cumprir qualquer decisão da corte. Não existe a chamada teoria da margem de apreciação. Tudo bem? Tranquilos? Espero que tenham gostado. Me digam aí o que vocês consideram mais adequado, se é o regime europeu ou se é o regime do sistema interamericano. E a dica cultural de hoje é de um dos caras que eu considero que é um dos pais da pós-modernidade, é o Manuel Castells. Eu sei que está saindo estranho para vocês porque a câmera está de frente para mim, mas Manuel Castells, A Galáxia da Internet, Reflexões sobre a Internet, os Negócios e a Sociedade. A editora Zahar. Essa é uma das grandes obras para quem se interessa pelo estudo da internet. Fica a dica aí para vocês. E sempre lembrando, quanto é que eu ganho para fazer a publicidade dessas obras? 0. Eu publico aqui, eu divulgo aqui aquilo que eu acho que é bom. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado pela atenção e, como sempre digo, força e fé, amor por que deve é. Valeu, galerinha!